Bom, galera, em mais um confronto, agora sim, valendo vaga no G4, um adversário direto. Clube do Remo vai a campo hoje à noite, às 21h35, com o espírito renovado e com o coração de milhares azulino, colocando força para o nosso querido Leão Azul alcançar essa vitória diante da equipe do Criciúma, o Tigre Carvoeiro aí, que já está em Belém, com jogadores conhecidos nossos. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço a você, meu amigo, minha amiga torcedora, que sempre está aqui prestigiando o seu amigo, já vá deixando seu like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal. Não esquece de hypar e já vai deixando o teu placar aí. Eu acredito que hoje, menos de 2, a gente não sai dali, gente. É um jogo difícil, é um jogo complicado contra o adversário que vem amplo crescimento dentro dessa Série B, um adversário que na janelinha passada investiu bastante e também contratou algumas peças de reposição ali que deram um gás e continuaram mantendo esse gás, inclusive com a mão do seu treinador ali, um dos sonhos de consumo de alguns torcedores azulinos aí, Eduardo Batista, que comanda muito bem, né? Ele que inclusive era o treinador do Novo Horizontino e ele fez o treinador do Novo Horizontino cair na partida passada, né, gente? Lembrando a vocês que nós já tivemos esse confronto por aqui, tá, gente, nesse ano. Mas antes de falar disso, deixa eu falar para vocês um pouquinho mais sobre o Camutanga, né? Camutanga que estava emprestado por um dos nossos leões aí, né? O próprio Vitória da Bahia. E o Camutanga que nós sabíamos que a qualquer momento ele poderia ir embora, porque quando ele chegou aqui é um jogador que se destacava bastante, tem bastante identificação com o time do Vitória, mas ele precisava de minutagem. E minutagem dentro da Série A você não consegue ficar colocando um jogador que ele não vai empenhar tanto bem assim. E nós sabemos que a sua chegada foi em contrato consensual de que a qualquer momento que precisasse ele iria, gente. Não tem segredo. Agora o que é o seguinte, tinha coisas que eu não estava entendendo. Eu via o Remo contratando zagueiro, contratando zagueiro, até o último agora que está caçando, até o Remo contratando aí zagueiro, mais zagueiro, nós precisando de ataque, mas justamente era isso. Com certeza o Vitória já havia alertado a diretoria azulina que poderia sim solicitar o retorno do seu atleta, e a derrota para o Flamengo só acelerou o processo. Então eu agradeço aqui ao Camutanga, se dedicou à camisa azulina o tanto que pôde, um jogador que alternava ali com o Klaus na titularidade. Nós temos jogadores aí que realmente podem suprir essa necessidade. O próprio Klaus é um jogador aí que merece todo o nosso respeito, é um zagueiraço do Clube do Remo também. Ele e o Reinaldo, eu espero que o Christian Cassano, né, supra essa necessidade também que vai faltar ali na reserva, tá? Bom, valeu. Sobre o Sávio está com seu contrato encerrando e saíram situações que ele pode estar sendo interessado pelo esporte, né? O outro leão, tá? Mas aí, até se confirmar, a gente não vai trazer nada sobre isso. De fato, é só especulações que vão acontecendo, principalmente quando você está no fim do seu contrato, tá? Aí, joga ali, joga acolá e a gente vai vendo, né? Enquanto não sai nada daqui, não sai nada de lá, a gente continua com um atleta que faz parte do elenco, inclusive hoje pode ser sim figurar como titular da equipe azulina. Bom, gente, se tratando desse confronto, como vocês sabem, o Criciúma é um velho conhecido nosso, já disputamos com ele aqui vaga na Copa do Brasil, inclusive na quarta de final, né? Novamente quarta, números aí, quem gosta de números cabalísticos, né? Então, o Criciúma que se ajeitou durante esse ano, o Criciúma aí que caiu no ano passado, né? Inclusive nós temos o nosso artilheiro do campeonato, o Pedro Rocha, veio do Criciúma, e o outro que a gente conseguiu se libertar aí, que foi o Viseu, também vinha do Criciúma, né? Mas Criciúma que se reforçou durante aquela janela e mostrou que dá assim e entrou com toda a força na disputa, né? Inclusive passou o Clube do Remo, é um time que tem jogadores conhecidos nossos, como o próprio Nicolas, que está acostumado com confrontos entre o Clube do Remo e a Mucura. É esperar a hora do jogo e espero que o treinador tenha estudado bem esse adversário, até porque na rodada passada eles derrubaram o treinador do Novo Horizontino, né, o Louser, né? E também eles já derrubaram aqui o Rodrigo Santana, que era o treinador inicial dessa equipe do Clube do Remo para a Série B. Lembram vocês? Naquele jogo da Copa do Brasil, onde até, inclusive, o Klaus era titular, o Klaus errou uma bola ali, o Clube do Remo figurava de outras situações, mas era dentro dos seus domínios, tá, gente? Fato é, galera, que o treinador nosso ele tem que estar alerta e tem que estar esperto. Fora de casa ele tem um certo equilíbrio, dentro de casa que é o problema. E dentro de casa você não pode desperdiçar pontos. Até porque todas as equipes vão se conhecendo, tá? Eu falei para vocês que o Clube do Remo tinha um déficit no ataque
ele está sendo suprido por alguns atletas e algumas apostas de Marco Braz. Se eu disser a vocês que são apostas e jogadores desconhecidos, eu também diria para vocês que o próprio Viseu também seria uma aposta. Um jogador conhecido, mas era uma aposta. E aí são meandros que a gente vai galgando. Tá? Fato é que hoje, gente, hoje, a equipe titular, ela por enquanto tem só uma mudança, que é a entrada do Pedro Rocha na sua vaga no lado esquerdo do ataque do Clube do Remo. Pedro Rocha é esse que vem fazendo muita falta. Eu espero que ele nesse jogo se empenhe um pouco mais e saiba da sua responsabilidade, tá? Principalmente como atleta, principalmente como a equipe como um todo. No ataque saiu durante a semana que pode figurar o Davó. O Davó eu substituiria pelo Eduardo, um menino mais novo, um menino que está querendo futebol aí. E eu daria essa vez porque o Davó tem hora que ele se apaga no jogo e parece que não está nem ali, né? O Marrone precisa largar a bola um pouco mais, como o nosso amigo torcedor sempre lembra. Às vezes ele se alonga muito no drible e acaba perdendo a passada do atleta, né? Então vamos esperar que ele mude esse repertório e o Clube do Remo seja um time mais rápido, porque muitas das vezes na decisão e tomada de decisões acaba sendo um pouco mais lento. Isso passa por treinamento e passa também por o ímpeto pessoal dos jogadores, tá, gente? Eu espero que o treinador tenha estudado bem essa equipe. A equipe do meio campo é aquela que entrou como titular até o momento. Caio Vinícius, Jaderson e o próprio Diego Hernandes, que parte para cima. Eu espero que o Jaderson ele consiga entender o seu papel fundamental de boxe do boxe, que é quebrar de linha e aparecer entre as entrelinhas adversárias, até porque o adversário ele costuma deixar umas entrelinhas também e dá para se aproveitar naquele meio. E aí a melhor opção é sempre a jogada mais rápida e as transições em laterais ou as transições com a individualidade do próprio Marrone. Ou a individualidade do Pedro Rocha, como vocês sabem que tem bastante qualidade. Com certeza o adversário ter estudado e com certeza vai estar acompanhando essa situação. Bom, gente, fato é que o sistema defensivo é aquele mesmo que figurou no jogo passado. Reinaldo, Klaus, um excelente zagueiro, o Reinaldo também. O Nathan Santos, que precisa dar uma melhor resposta, porque o jogo passado ficou mais apagado, ficou à sombra do Marcelinho. E nesse jogo nós teremos o Sábio, que precisa corresponder um pouco mais defensivamente, até porque no seu lado ali cai um jogador que é muito perigoso e eu espero que ele segure mais um pouco na marcação. Sábio esse que também está faltando aqueles seus lançamentos, um melhor cruzamento, eu espero que melhore para esse jogo. E quanto ao nosso treinador, que está aí na beira do abismo, esse jogo é decisivo, com certeza digo a todos vocês para ele. Ou ele mostra a que veio, ou então eu sinto muito, tá? Gente, como eu disse, são 13 confrontos entre essas duas equipes. O time adversário leva uma larga vantagem de 7 vitórias, tem 4 e 5 empates e apenas uma derrota azulina, uma vitória azulina. Porém, se era a hora de chegar no G4 e demonstrar, essa é a hora agora. Essa é a hora de separar os meninos dos homens. Separar a responsabilidade e frisar o novo horizonte aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Porque nós temos a faca e o queijo na mão. Temos que saber aproveitar o momento, e o momento é esse de dar uma resposta à torcida, que, claro, é um horário indigesto, é um horário de 21h35, como eu falei para vocês, tem a situação da televisão, que joga para esse horário porque o trabalhador chega muitas das vezes de trabalho e vai assistir, os streaming que ganham mais com isso, como vocês sabem, os streaming que pagam muitas das vezes as situações do futebol, e eles não ligam muito por esse eixo ao torcedor, né? Até porque tem muitos lugares aí que o torcedor não vai, né, gente? Como vocês sabem, o torcedor prefere pagar um stream. Porém, em Belém, do Pará todo, na região Nordeste e alguns eixos do Sul, você ainda encontra a torcida fervorosa. Então, o amigo torcedor, a amiga torcedora que for, leve o nosso espírito de vitória, caminhe sempre com o Leão Azul, cante, apoie, tá? Grite, dê seu máximo. Nós estaremos torcendo para o nosso querido Leão Azul. Onde você estiver também, amigo torcedor azulino, amiga torcedora azulina, espírito renovado, faça todas aquelas suas mandigas que você sabe fazer, que tem que dar certo hoje no nosso querido Clube do Remo. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos sair com essa vitória. Lembrando a vocês que o nosso pós-jogo será feito só no dia de amanhã. Eu espero trazendo a vitória, porque hoje eu vou trabalhar e vou dar um jeito de acompanhar aí, ouvir no rádio. Vou fazer alguma maneira de acompanhar para trazer para vocês, já assim trazendo a vitória azulina e quem se destacou, e que Deus abençoe a nós todos, abençoe nossos atletas, nossos guerreiros, que eles vão a campo com o melhor do espírito de ser campeão e ser vencedor. Hoje é um dia
para mudar a história azulina dentro desse campeonato. Valeu, galera. Forte abraço. Não esquece de deixar o placar. Fui!